Olá, pessoal. Meu nome é Gabriele Tomé. Sejam muito bem-vindos ao DTMcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o controle de algumas ervas daninhas, né? Algumas ervas em específico que são muito importantes, não só para a região sul, mas que hoje a gente pode falar que está espalhada em todo o Brasil. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, para a gente explorar um pouco do conhecimento, a gente trouxe um convidado muito especial, o professor Leandro Paiola, tá aqui com a gente. Professor, muito obrigada pela sua presença. A gente vai explorar um pouquinho de você, tá? Tô à disposição. Mas antes da gente falar um pouco mais tecnicamente, a gente queria conhecer um pouco da sua história e trouxe uma imagem aqui para conectar um pouco da sua história com o agro, o porquê dessa paixão pela herbologia, pelas plantas daninhas. Se você puder contar um pouquinho pra gente. Ok, conto sim. Essa foto tá bonita, hein, Gabi? Dá uma olhada nela, olha só. Olha o chapéu, como que ele tá chique ali, você viu? É raiz, né? Eu acho que eu posso começar por essa palavra que você colocou, né? Raiz, né? Realmente, assim, eu falo, usar o plural, até porque tanto eu quanto meu irmão, a gente tem uma diferencinha de idade, mas, assim, eu e o Alfredo, a gente ambos tivemos nossas origens na roça, nossas raízes da roça. Então, tá fincado lá, na roça, né? E quem tem origem na roça, a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente, não né? Sai. E que bênção isso, né? Realmente isso faz parte da nossa vida hoje, né? E eu sou muito grato a Deus e grato ao Pai, né? Porque Ele que colocou esse carinho, esse amor pelo campo, pela roça na gente, né? Então, assim, realmente são anos nessa luta, né? Inclusive, se alguém pergunta assim, quantos anos você trabalha com soja, né? Ou com grandes culturas, ou com agricultura? Bem, posso dizer 42, né? Porque lembra que no passado falava, a minha idade, né? Porque eu nasci ali, né? No passado, você lembra que tinha aquela história assim que falava, bem dos antigos, né? Eu nasci debaixo de um pé de café, né? Quem é da mais antiga que tá ouvindo a gente, talvez já tenha ouvido essa. Eu talvez nasci debaixo de um pé de soja, não sei, que entendeu? Bacana. E uma das coisas que o meu irmão gosta de falar, eu também não gosto de falar, porque a gente lembra, né? E isso dá dor na gente. O pai botava a gente muito pra carpir, sabe? Nossa! Exercício Então a bom. gente ficava com tanta raiva disso que eu acho daí... Ok, roça é uma coisa, agricultura é outra, veio o gosto, beleza. Mas o lance da planta daninha talvez seja daí, viu? Ah, provavelmente. Veio um negócio no coração, Tanta né? raiva daquele negócio que não, Tem que vou aprender estudar a pra matar acabar agora. com isso, né? Ai, que bacana. Não, mas tem essa pegada assim, eu não posso negar as raízes, né? Até quando eu tava conhecendo a minha esposa, só pra contar uma historinha, né? Por favor. Ela viu assim, olhou aquela bota assim, ela falou assim, bota? Eu ia na igreja com bota, né? Mas bota, eu não posso negar de onde eu vim, né? Até Então, pai da realmente, igreja. sim, até, assim, a vida nossa é assim, né? Acho que imagino que você também, Gabi, a gente respira o agro no dia a dia, Sim, né? com certeza. Não tem como, né? E quem é apaixonado por agro, isso não é só aquela questão de, puxa, bilhões do agronegócio brasileiro, não é. Então, o agro, ele é apaixonante, né? Eu sempre Isso, falo isso. fica o teu estilo de vida. Vira um estilo de vida, mas é gostoso porque é muito dinâmico, né? Cada ano é um Sim, ano, sim. a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Então, isso é muito bom. E falando em aprendizado, assim, por mais assim que tanto eu quanto o meu irmão a gente seguiu uma vida acadêmica, tudo, né? A gente faz agronomia, né? Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquela coisa toda, né? Então, assim, mas eu posso dizer que em termos práticos, assim, de vivência, de sujar botina, de sentir o campo, com quem eu mais aprendi foi com meu pai e Legal. com os agricultores que talvez até estejam nos ouvindo nesse momento, porque realmente, assim, essa vivência, esse experimentar, ele é o que faz toda a diferença na nossa dinâmica do campo. Com entendeu? certeza. Desculpa se de vez em quando eu soltar um porta aqui, entendeu? Ah, porque eu é também normal. sou, porque eu sou de Piracicaba. Às vezes surge. Nossa, você solta melhor que eu, Às então. vezes solta. Porque quem é do norte do Paraná, aqui Também sorta tem, o né? norte, né? Assim, né? Ai, que bom, então eu tô em casa. Não, mas legal, Mas bacana massa, conhecer massa. um pouco dessa história, né? A gente Sim. tem trabalhado há muitos anos, né, junto, essa conexão com você, seu irmão e a Singenta, e a gente aprende muito com vocês, até por conta dos trabalhos que a gente conduz junto, né? Não, e já aproveito a oportunidade para agradecer essa parceria que não é de nós hoje, que né? De longa agradecemos, data, né? Nas nossas pesquisas colaborativas com a universidade, super pesquisa, a própria pesquisa. Então, realmente, assim, a coisa vem andando. E a gente tem que gerar solução, né? Porque Isso. o assunto, inclusive, hoje é planta daninha, né? E tem um monte de problema para ser resolvido. E são problemas bem complexos, né? Cada dia mais difíceis, né? Mas está ao nosso alcance. Então a gente pode fazer a diferença sim. E é através da pesquisa, né, do estudo, que a gente vai conseguir, se a parceria enriquece cada vez mais. Sim, E certeza. é aquela questão do porquê, né? Por que a gente faz tudo isso? É realmente facilitar e trazer manejo e soluções para o agricultor, porque a gente sabe
que o desafio é enorme, né? É, naquela imagem que tá na tela aí dá pra ver bem, né? Tem Só um pouquinho. o que seria o ideal ali de um lado, né? Uma palhada bonita, tal, assim, né? E do outro lado tá lá a maldita buva, né? Que é, O demôniozinho, né? o foco hoje da nossa conversa, né? Já engatamos aqui. Não. Já engata aí. Não, mas legal, professor. Na verdade, a ideia... A gente vai falar um pouco de outras ervas daninhas, né, também, que não deixam de ser importantes, mas eu acho que hoje um grande desafio que a gente tem, e eu posso dizer que até então a gente falava que era um problema mais no sul, né? Hoje você vê o Mapitobapá, Mato Grosso, todos os lugares que tem problema com essa planta daninha, né? Então é algo que virou um problema a nível Brasil. Sim. Então a ideia é, se você puder trazer um pouco mais de informações, entender pra gente e quem tá nos assistindo, entender um pouco mais a fundo tecnicamente Do contexto aí. do contexto da buva, né? Ou as principais condições mais adequadas para ela germinar, momento que a gente deve fazer o controle. Então, trazer um pouquinho, aí a gente vai... Posso contar mais uma historinha pra você? Por favor, claro! Então, a história que eu vou contar, inclusive um personagem central nela, foi um professor que eu tive, um grande professor Rubem da UEM. Então eu tive o prazer de fazer graduação, mestrado, doutorado lá, trabalhar um tempo nesse intervalo aí. Eu lembro que ele foi questionado numa aula, acho que era até do mestrado, se eu não me engano. Não estava aparecendo muito caso de resistência na época ainda. E uma pessoa perguntou, estava fazendo disciplina e fez uma pergunta inconveniente, né? Tipo, por que estudar tanta planta daninha? Será que é uma área? Ela estava fazendo a disciplina, né? Nossa. E aí, assim, ele não ficou sentido, ele só deu uma respiradinha assim e falou... Bem pleno. Não duvide das plantas. Elas se adaptam, elas dão um jeito. Né? É assim na história da humanidade, não só pensando na ciência, né? Eu gosto sempre de lembrar com os alunos, às vezes no começo da disciplina, que é profético, está na Bíblia, está lá no começo do livro de Gênesis, falando que depois do pecado o ser humano teria que colher, né, através do suor do seu rosto, o fruto da terra, e teria que lidar com cardos e abrolhos, ou seja, plantas daninhas. Então, enquanto houver mundo, haverá plantas daninhas. O fato é que essa daí, naquela época que eu tive aulas na graduação, depois no mestrado, não era uma planta daninha chave ainda, né? A buva, ela era muito restrita a condições mais ao sul, o gaúcho chamava ela de voadeira, né? Até dá para entender bem, porque a semente ela vai longe com o vento, né? Interessante. Sim, a semente vai quilômetros com o vento, né? E aquele vento simples de tecnologia de aplicação. Então a gente tem que lembrar que ela é uma planta que tinha tudo para ser agressiva. Aí veio a soja GR, aconteceu o quê? Vamos usar glifosato. Meu pai adorava isso. Ele ficava uma, mais outra, mais outra e mais outra. E a vida seguia, resolvia, era tudo muito fácil. E a gente fala, puxa, os agricultores estão fazendo errado. Não, o ser humano, na verdade, ele é acostumado a se encaixar em zonas de conforto. Porque é mais confortável. Sim, com certeza. Sim, é melhor, eu tô de boa ali, entendeu? E se o atalho tá na minha mão ainda, para que eu vou pegar o caminho mais difícil? Vamos só usar glifosato. Aí matou-se todos os fracos, né? E foram ficando só os fortes. O primeiro caso dela foi com relação ao glifosato. E por isso que o meu reporta a geração RR. Aí foi quando começou a aparecer lá no Rio Grande do Sul, depois foi se espalhando pelo Brasil. A gente sabe que tem no Paraguai, na Argentina, então é espalhado não só pro sul, centro-sul, como você bem mencionou. Está pelo Brasil como todo e ela se adaptou. Lembra da profecia? Ela se adaptou. Ela se adaptou lá no Cerrado. Não era para ter coniza lá no Cerrado. Lá é lugar de vassourinha de botão, né? Alguns podem pensar assim, né? Mas nós exportamos por muito tempo buva para lá, via colhedores, etc. E agora estão se vingando, de certa forma, com a gente aqui no sul, agora. Mandando vassourinha de botão e pé de galinha no pombo, com muitas resistências, né? Nossa. Mas a buva está espalhada. Hoje a gente sabe, no começo a gente falava era coniza bonariense, coniza canadense, né? Tem 4 espécies, 3 mais conhecidas, né? E dessas 3 mais conhecidas a gente não conhecia, até um tempo razoável atrás, a coniza sumatrense, que hoje é mais, sabe-se, por estudos genéticos, morfológicos também, que ela é mais dispersa. E é ela que geralmente a gente atribui, através das pesquisas, os resultados que conferem a ela resistência. Que não é só glifosato mais, são inibidores da ALS. Tem muito produtor que talvez esteja nos ouvindo que usa ainda um metilsulfuronzinho, usa um clorimãozinho, achando que vai resolver. Aquele barato que sai às vezes bem caro, porque tem problema de carry-over, né, de alguns desses herbicidas, especialmente o metilsulfuron, né, 60, 90 dias, com chuva, né, usando dose de bula. Então, realmente, alguns produtos que podem trazer mais dor de cabeça do que benefício hoje, pensando no alvo como a buva. E que muitas vezes não vai resolver o problema, né? Não,
Além de não resolver, vai trazer outros problemas. Porque se ele entrou com a dessa e perdeu a entrada, né? Poxa, perdeu a mandada na carta ali, né? Então realmente não dá para brincar com essa planta. Resistente a glifosato, a inibidores da ALS, mencionando alguns ativos aí, resistente também. Puxa, tem resistências menos dispersas, vou falar até elas. Uma suspeita e, na verdade, uma resistência de baixa frequência, que é a inibidores da Protox, que foi o sulfenacil. Mas a gente nem considera muito ela, até porque a distribuição dela é muito localizada. E quando a gente fala sulfenacil, poxa, a gente nunca aplica sulfenacil sozinho na buva. Então, não sei se dá para considerar ela efetivamente em termos práticos. Fotossistema 1 em algumas regiões e, com certeza, que mais assusta atualmente a resistência à questão do 2,4-D. Então, quando você soma todo esse combo de resistências, realmente é uma planta extremamente complexa no cenário do Brasil. Seria como um caruru ou uma ambrósia nos Estados Unidos, que lá se tornam plantas daninhas bem chave nesses ponteiros de manejo de resistência. E às vezes não é só resistência. Se a gente olha para uma planta daninha como esta aí na tela, puxa, a pessoa olha para ela, né? Eu e você sabemos, mas a pessoa às vezes olha para ela e fala, tá pequenininha ainda, né? Mas dá uma olhada, o tanto de folha, ela já passou daquela rosetinha, inclusive. Então um monte de brotação. Imagina a cenoura que não deve estar essa raiz ali embaixo, né? E aí muitas vezes o nosso produtor, nós mesmos, dando bobeiras no campo do manejo, não só da buva e de outras plantas, ele olha para a planta assim, tá pequenininho, vou deixar. Vou pegar vários fluxos de emergência junto. E aí deixa crescer. Vem seca, aqui mais ao sul vem frio, talvez esse ano venha geada, ela vira um picolé, não morre, aprofunda a raiz, fica mais rústica, mais resistente, e aí fica bem mais difícil trabalhar com ela. E se não fez na entre-safra, sobrou para dentro da soja, a vida fica bem mais difícil. Porque não tem muita ferramenta, a não ser o clorasulã, que só trava. E detalhe, tem região que o clorasulã já tem caso de resistência também. Então não dá para ficar patinando no lugar, né? Tem que realmente tocar para frente. Ou seja, é resistente, substitui. Planta tá pequenininha assim, vamos olhar se ela tá pequenininha mesmo. Conta o número de folhas, avalia os fluxos. Usa, quem sabe, um produto que já tem residual na entre-safra também, porque ela vem na entre-safra. E vem dentro do milho também. Eu acho que esse é um ponto importante que você trouxe. Você trouxe a questão da geração RR, né? Então, assim, hoje a gente tem que estar muito mais preparado, né? Com certeza. Tecnicamente. Então, saber que a gente precisa entender um pouco mais dos mecanismos de ação, entender toda essa questão de resistência. Perfeito. E esse ponto do sistema, né? Do manejo do sistema. Porque se a gente deixar para manejar ali no comecinho, entrar no meio da soja, não tem o que fazer. Sim, né? Então, perfeito. Esse conceito de a gente começar mais cedo, a gente tem falado muito desse manejo antecipado, né? Que é fazer pelo menos os 30 dias antes do plantio da soja ou depois da colheita do milho, porque a gente consegue pegar, inclusive, a buva menor, né? Não com tanta folha assim, né? Não, tem que pegar uma vinha, porque o ponto de controle dela, a gente costuma falar por folhas do que centímetros, que você dá uma olhada. Esse aí tá naqueles centímetros que alguns falam, né? Seus 10 centímetros. 10 centímetros. Palmo fechado, né? Mas já passou do ponto. Então, assim, 6, 8 folhinhas seria um limite para a maioria dos herbicidas quando a gente pensa em posicionamento para buva em específico, né? Então, para pegar os fluxos, a gente sempre tem uma ideia assim. O ideal, na verdade, quando a gente pensa em manejo de sistema, é começar já na cultura anterior. Então, a gente começa do milho. Mas, poxa, nós estamos numa época do ano que o milho está saindo. Então, vão entrar o período entre safra agora, que no Cerrado é mais seco, né? A vida é um pouco diferente lá. Mas para o sul, centro-sul, eu consigo fazer muita coisa nesse período ainda para manejar as plantas daninhas. E como elas vão ter água, diferente do cerrado, que é um período longo de estiagem, eu vou ter que agir. E mesmo no cerrado, olha só, se o cara não usou uma atrazina, uma tributilazina, dose cheia ali no milho para tentar segurar esse fluxo de buva dentro do milho, ele pode tentar fazer alguma coisa logo depois do milho segunda safra, ainda aproveitando uma umidade residual. É claro, depende da região. Quando a gente fala cerrado, o cerrado é muito grande, né? Sim. Talvez o Mato Piba, o Oeste Baiano não dá, né? Porque às vezes faz um ciclo no solar. Mas MT, em alguns lugares, dá. Eu tava conversando recente esses dias com um colega do MT, ele falou, poxa, eu tô soltando aplicação aqui, tá seco, mas tem umidade remanescente. Então dá pra fazer alguma coisa ali já, entendeu? Pra tentar dar uma pancadinha. E nós aqui no Sul Centro-Sul, poxa, não dá pra reclamar, né? Em termos ambientais, tem anos que são mais secos, né? Tem anos que são mais secos, mas, poxa, vamos aproveitar. Então, nesse sentido, até... Não vou recitar um mantra para você aqui, para quem está nos ouvindo, mas a gente tem alguns princípios, algumas ideias, né? Legal. São centrais. Fazer as dessecações, pensando na entre-safra, focado nela agora. Fazer as dessecações o mais cedo possível, nas melhores condições possíveis. Seria uma ideia central. Então, colheu o milho, baixou palha, já é o momento de pensar em entrar. Não só pensar, né? Porque a gente começa a ficar pensando muito aí não faz, né? Tem que fazer.
Depois disso, faça todas as sequenciais que porventura forem necessárias. Aí vem o alerta. Eu não parei dos princípios ainda, né? Porque eu tô no segundo agora, tá? Então, a gente, esse ano, nós estamos em 2024, né? O milho está saindo bem cedo, na maioria das regiões do Brasil. Nós teremos uma janela bem longa de entre safra, entendeu? Então, dificilmente a gente vai conseguir tirar com 1, 2 aplicações. Talvez vai precisar de mais alguma, especialmente se quem está nos ouvindo usou um produto com residual para tentar segurar fluxos de buva ou traperaba ou outras plantas daninhas que venham dessa entre safra. Então, e olha, tem um detalhe, né? A gente não pode esquecer disso. Tem muitas regiões que, infelizmente, nesse Brasil, esse Rio Grande do Sul choveu muito, e que tragédia, né? Deus abençoe eles lá, né? Mas o fato, assim, que muitas regiões tiveram seca. Vamos pegar o Paranazão aqui mesmo, né? Onde a gente tá gravando agora, né? Puxa, o Paraná teve regiões que o milho se entregou, secou, abriu, e entrou muito sol, e sol antes do tempo. Então, quer dizer, em outras palavras, para quem tá ouvindo bem aí, a buva já quebrou a dormência dela. Ela só estava esperando um friozinho, que já veio, e só estava esperando uma aguinha, que já veio também para a maioria das regiões. Então ela tem tudo que precisa, ela já está emergindo. Nós estamos em junho conversando aqui e ela já está vindo. A gente só não enxergou ela ainda, porque às vezes ela está debaixo da palha, que já foi colhendo milho, ou está escondida ali debaixo do milho, ainda no subdossel. Baixinho, lá escondidinha, só aguardando o momento dela aparecer e puxar nossa perna, entendeu? Então, realmente, assim, faça o mais cedo possível, nas melhores condições possíveis, faça todas as sequenciais que forem necessárias. E, é claro, sempre tem o acabamento, né? A obra começa com o fundamento, que é a primeira aplicação. A primeira aplicação é sempre a base. É igual quando a gente fala em fungicida. Fungicida também é assim, manda o melhor na primeira, entendeu? O herbicida tem que pensar mais nessa lógica. Você manda no capricho na primeira, não que as outras você não vai caprichar, mas é o fundamento. É a base do qual, a partir dela, o baldrame, o piso, onde a gente vai construir a nossa arquitetura toda, que são as sequenciais, e aí tem o acabamento no final, né? As mulheres adoram acabamento, uma casinha bem acabada, né? O homem se preocupa muito em ter uma estrutura e gastar menos, né? Mas assim, não generalizando, obviamente, né? Mas puxa, um acabamento lá é importante. Sim. Se não fez um pré na entre safra, que faça pelo menos um pré no aplique, plante, aplique. Faça uma boa sequencial lá para entregar limpo, para a soja entrar de boa, entendeu? Para ter uma dianteira competitiva. E nessa jogada, mais 2 princípios, só para a gente fechar essas 3 regras iniciais. A ideia é essa mesmo. O outro é o quê? O quarto seria nessas jogadas de misturas, fazer misturas que obviamente façam rotação de mecanização. Tem o frente de ataque, pega pré e pós, mas que façam rotação de mecanização, para sair do mais do mesmo. Não vamos usar LS, ele não funciona pensando na buva, entendeu? Talvez na trapa vai até ajudar, um Imazetapir, por exemplo, mas aqui na buva, não. Então rotaciona, muda o ativo. É resistente, sabe, tem frequência? Muda. E aí, finalizando, último ponto, quando for usar mecanismos diferentes, tente cruzar os ativos que uns dão sinergismo. Então você não vai fazer assim um ativo porque você achou bonito ou porque tá barato, né? Sim. Não, a gente vinha falando barato que sai caro, né? Faça mistura ou use misturas de preferência formuladas, porque elas tendem a ter mais sinergismo do que as misturas caseiras. Faça misturas que sejam sinérgicas. O que a gente vê de antagonismo acontecendo no campo aí, né? Por bobeira. Princípios básicos, né? Vou só dar um exemplo bem comum, que é bem recorrente. O cara vai fazer na soja um inibidor acessado, um graminicida típico. Sim. Com um inibidor LS. Um pacto, por exemplo, clorosulan com um cletodin, um aloxfop, um verdict. Não dá para fazer, entendeu? Mas sempre fiz e deu certo. Mas dá antagonismo essas misturas, entendeu? É diferente de misturar um graminicida com Protox, né? Como é uma flimoxazina, um Napos, um Fomezafem, porque são misturas sinérgicas. Né? E quando a gente pensa na entre-safra, nós temos várias misturas que podem ser sinérgicas. Desde lá no final, no acabamento, como é uma mistura de glufosinate com inibidor da Protox, pensando na buva, um safenacil, ou lá no começo, lembra? A base. Posso fazer uma atrazina com mesotrione. Legal. Inclusive, a gente tem marca comercial para isso, né? Então, assim, dá para fazer um Calares, por exemplo, lá no começo, entendeu? Na entre-safra. É claro que a gente sempre prefere que associe ele, né? Para dar uma turbinada. Aí você vai colocar um auxínico, vai colocar um glifosate. Que é o que a gente sempre prioriza também, professor, porque a gente entende que a necessidade de você colocar mais ativos, ela é muito importante. E a gente vê isso nos resultados também, né? Então, o nosso posicionamento do Calares, que tem toda essa questão do sinergismo da atrazina com a mesotriona, ela agrega muito mais quando a gente tem também um auxínico junto. Seja um 2,4-D, seja o próprio triclopir, que a gente também tem visto bastante, né, no campo, nesse cenário de buva.
Então, a gente sempre vai recomendar essa associação, porque a gente vê que ela ajuda muito. Fora que a gente pensa num outro complexo de plantas daninhas, não é só a buva que tá ali, né? Assim, a gente foca muito nela porque a gente pensa em começar por ela, porque é muito sensível a estádio, né? Ela vem justamente ali naquele período. Mas se a gente incluir as comelinas como um todo, as trapoerabas, ela é outro tipo de planta que tem que ser resolvida na entre-safra. Porque se você pega, por exemplo, um pé de galinha ou uma amargoso, são desafios muito grandes. Especialmente o pé de galinha é virado de chave. Tem muitas atenções que a gente tem que tomar que são bem diferentes do que a gente vem tomando por outros alvos. E a gente pode um dia até falar de pé de galinha, se você quiser, para numa outra oportunidade. Mas o fato é que o pé de galinha ainda tem mais uma chance dentro da cultura. Sim. Ainda temos, eu posso fazer um graminicida lá dentro. Exato. Se eu tenho uma soja em lixo, eu faço um glufosinate misturado com graminicida, olha que beleza, né? Agora com buva. Não tem o que fazer, né? Eu vou fazer o quê? Mas se eu for usar o enlixo, eu vou usar o glufosinate. Mas o oxínico do enlixo é o 2,4-D. Se a bobezinha do 2,4-D, eu vou fazer o quê? Então, entende? Plantas como buva, plantas como trapoeraba, tem que resolver no caminho. Tem que resolver antes de entrar a soja. Para daí a soja entrar no limpo, entrar de boa, entendeu? Outras plantas como caruru, picão e leiteiro, eu vou precisar de pré-emergente para elas. Sim. Eu vou ter que fazer no aplique-plante ali, porque elas vão vir dentro da soja. Agora a buva já veio antes. Então, o lance é na entre-safra. Trapoeraba, o lance é na entre-safra. Poaia, rubiáceas em geral, o lance é na entre-safra. Quando eu falo rubiáceas em geral, é poaia e não só poaia, erva quente, vassourinha de botão, quem tá no cerrado sofre com isso. Muito. Então eles veem o quê? Vem tudo na entre-safra. Se eu deixo, não controlo a vassourinha de botão direito na entre-safra, não faço sequenciais, não faço os produtos. Não dá pra fazer sequencial. Tem que tentar fazer. Tem que tentar fazer. Porque se sobrou pra dentro da soja, eu vou fazer o quê? É a mesma história da buva. Vai me sobrar o clorasulano que só vai dar uma travadinha. E se a soja não fecha direito? Né? Então, assim, realmente algumas plantas têm que ser resolvidas ali. E esses manejos antecipados, essas misturas sinérgicas, só me deixa dar se você me permitir, só destacar essa questão do sinergismo de novo. Porque a gente costuma falar, tanto eu quanto o Alfredo, que existem 3 mecanismos de ação que são chaves nesse processo de manejo de resistência de plantas daninhas. Que é, por exemplo, os inibidores da GS, como é o glufosinate, os inibidores da Protox, que são vários, né? A flumoxazina, o sulfenacil, o carfentrazone, tiafenacil e vai indo. E você tem o que? Os inibidores da síntese dos carotenoides. E justamente esses produtos, inclusive, em misturas, né, você tem sinergismo, como é os Protox com GS, e como é, por exemplo, os carotenoides com várias combinações, especialmente as tirazinas. Sim. Então são misturas, porque são chaves esses 3 mecanismos. Porque tem poucos casos de resistência. E porque são chave também, porque dão sinergismo nas misturas. Legal. Então quem está nos ouvindo, se puder pensar nisso, se a gente for fazer uma busca em base de dados, tem muito trabalho americano já sendo publicado há muito e muito tempo com esses ativos. Mas a gente parece que demora um pouquinho para cair na real aqui mais para o sul do trópico, né? Então, assim, mas dá tempo de mudar, sabe? Ainda estamos em tempo, né? Ainda dá para pensar. E agora? Exato. Quem tá ouvindo aí a gente, planeja agora, entendeu? Dá uma planejada aí, tá? Então, assim, porque realmente a gente pode fazer toda a diferença, né? É isso. E a gente não só pode, deve, né? Porque tem coisa que tá fora do nosso alcance. E eu faço um apelo até para quem está nos ouvindo. Assim, tem coisa que está fora do nosso alcance, as condições do Rio Grande do Sul, seca e etc. Mas planta daninha, a gente pode controlar. Então não dá para dar bobeira. É isso mesmo. Não dá. A gente não consegue controlar, né? O quanto que vai chover, se vai chover, mas o que a gente pode controlar, a gente tem que colocar a mão. Certeza. Porque até pensando nisso, pensando se a gente for olhar para a buva em específico, quanto que a gente poderia trazer de informação para o agricultor do quanto que aquela planta daninha ela tá tirando de produtividade, legal, essa é uma boa rendimento. Pergunta. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas essas aplicações todas, o ano não tá bom, vai ficar caro, né? A pessoa fala, poxa, tá, lembra do barato que sai caro, né? Não pode esquecer disso. Mas vamos olhar o meio copo cheio, né? Tem ótimas alternativas que resolvem. E às vezes o custo de produção, né, do nosso parceiro pode aumentar. E a gente tem trabalho de pesquisa que mostra que o custo de produção, no caso de resistência, pode aumentar até 173%. Ou seja, significativo, é claro isso. Sim. Alguns trabalhos da Embrapa mostram 222% de incremento no custo de produção. Mas nós temos que encarar esse custo como um investimento, sim, e não como um gasto. Porque se a gente tiver um mato, perde muito mais. A gente tem trabalhos bem clássicos, a gente gosta de repetir onde a gente vai. Por exemplo, um trabalho bem antigo do orientado de mestrado nosso, que depois seguiu o doutorado com buva também, foi que uma planta de buva por metro quadrado, na média da área, vai te roubar em torno de uns 14%. Isso é o mínimo que ela rouba, entendeu? É o mínimo que ela rouba nos estudos que ele fez.
Aí a gente foi avançando nos estudos e aí chegamos a 18, chegamos a um pouco mais de 20. E tem alguns trabalhos que apontaram 39%. Ou seja, aquela buva mal matada. Sabe, aquela buva que escapou, sim. como a da tela. Ela veio na entre-safra ali, vem crescendo, você fez uma, fez outra, não fez a coisa direito, entendeu? Não fez a coisa do jeito certo, na hora certa, entendeu? E aí ela sobrou, cresceu, rebrotou, veio uma matada dentro da soja, aí lá na soja teve uma sequinha junto, uns picos de temperatura alta, bem alta, né, evapotranspiração, aquela coisa toda, que não é incomum, aconteceu nesses últimos anos. Aí as perdas podem chegar na somatização de estresse a 39%. Nossa, se a gente pega o mínimo, que é 14%, isso vai dar aproximadamente, não sei quem tá nos ouvindo gosta de uma Hilux, né, mas vai dar uma Hilux legal. a cada... Olha, imagina. 350 hectares, ou seja, uma planta de buva por metro quadrado na média da área vai me dar uma Hilux que vai pro ralo a cada 350 hectares. É tá? muito legal você fazer essa analogia, porque acho que fica muito claro, né? Sim, é muito o dinheiro. Que a gente E perde. isso a gente tem para todas as plantas daninhas uma certa... Não para todas, né? Porque é exagero falar todas, né? Todas é muito. Mas sim, alguns alvos. Por exemplo, pé de galinha. Uma touceira de pé de galinha, 1 metro quadrado na média da área. Não sei, talvez a pessoa que tá ouvindo aí não gosta de Hilux, mas gosta de uma RAM, né? Vai uma rã embora a cada 400, 420 hectares, entendeu? Então é muito dinheiro. E a trapoeraba? Se tiver alta infestação que fica uma cama no solo assim, pode chegar a 90% do rendimento. Eu sei que parece exagerado porque tá nos ouvindo, mas assim, puxa, é dinheiro sim possível que você tem chance de perder. Então é melhor ficar com esse custo, sim, com esse investimento e fazer acontecer no campo, tá? Do que deixar o mato, com certeza, de longe. E alguns falam assim, especialmente nos herbicidas de pós-emergência, falam assim, poxa, vai ficar caro isso daí e vai dar fito ainda. Ok, o certo é controlar o mato e não ter fito, mas é melhor ficar com a fito que com o mato. Então, assim... Você perde mais pela presença do mato do que se der uma fito ali, né? Agora, você que tá ouvindo aí, ó, se você não quer nem ficar com o mato e nem com a fito, começa a manejar agora, né, entre safra. E lá na boca da semeadura, faz um bom pré-emergente, bem posicionadinho, bonitinho, para te dar a dianteira competitiva. Ou seja, você matou o que tinha que matar agora, e lá depois você dá uma folga, um fôlego para a cultura, entendeu? Aí você vai tirar herbicidas, quem sabe, na pós-emergência, fazendo um bom pré-emergente. E eu acho que assim, outro ponto que até pensando agora no que você trouxe, utilizar produtos que também ajudem a ter um residual no solo, né? Agora já na entre safra? Agora, exato. Agora, perfeito. É o que a gente tem falado muito, né, nesse do Calares, que a gente tem postado aí, colher o milho, que é o melhor momento, entra fazendo a aplicação, ele vai ter o controle em cima de planta daninha pós-emergência, o que já está emergido, e ele também vai te entregar um controle no residual do solo, né, na sementeira. Perfeito. Lógico que a gente vai sempre recomendar a sequencial também, né, porque isso aí é de extrema importância. Porque imagina só, uma planta como essa, ela pode produzir até 350 mil sementes. Você não vai conseguir segurar tudo. Exato. Você não vai conseguir... Se sobrar 1% já é bastante na tua área, né? Então alguma coisa sempre vem. Então vai ter fluxos. E é claro, se for usar um Calares, por exemplo, nessa entre safra agora, considerando essa janela longa, usa uma dose cheia já dele. Isso. Por que não usa uma dose cheia? Porque daí você já vai ter o quê? Um residual mais garantido. Se eu uso uma dose baixa, eu não posso ficar falando assim, poxa, meu residual vai ser de X, assim. Não, porque na verdade é mais uma supressão, né, que você vai ter ali, uma boa supressão, a depender do alvo, como é a buva, porque você está aumentando daí a dose, quando você aumenta a dose do Calares, a dose da atrazina, né? Sim, exato. Tá esse sinergismo ali, mas a atrazina vai te segurar. A atrazina é um bovicida, né? Bem conhecido quando a gente pensa em milho e tá alocado nesse manejo. Então vai te dar esse residual sim, né? E agora tem que alertar um detalhe, né? Se tiver muita massa verde também, ou no chover, aí ninguém pode ficar reclamando para nós de falta de efeito residual, né? Também. Né? Sim, é perfeito. Porque a massa verde Acho vai que é absorver isso aí. importante. Então é uma coisa importante, né? A gente poder destacar. Mas é claro, ó, se você entra o mais cedo possível, nas melhores condições possíveis, você vai ter uma ou outra plantinha de buva lá, entendeu? A não ser que a tua área seja muito complexa. E aí, tendo uma outra planta, você vai ter, obviamente, solo disponível para ser atingido, palha, né? Aí vem a água, tira, vai pro solo. A solução do solo é onde atua o herbicida no banco de semente. Então é importante seguir essa linha de raciocínio pra gente não dar bobeira ali no campo, né? Dar uma bola fora, né? Eu até perguntei essa questão de quanto que tira, justamente porque a gente vê muito essa questão, né, da questão do custo. Sim. Porque é muito caro, não vou fazer. Mas no final do dia custa muito mais caro você ou não fazer, ou fazer algo que vai ter uma eficiência
pequena e que depois vai sobrar. Aquilo que você falou, 1% que sobra ali é muita coisa. Façam as contas, né? Porque... Realmente sobra muito, né? Então Então é por isso que a gente precisa das baterias de aplicação. A gente faz Exato. bateria pra matar cigarrinho, não faz? Tem que fazer Exato. bateria pra matar a buva, né? Exatamente. Você fez uma ali, deu residualzinho, mas vai escapar alguma coisa. É muita semente, né? E se muita for ano semente. mais frio, o ano que chove regular na entre safra, vão vir. E vem muitos fluxos. Costuma vir 7, um pouquinho mais, podendo chegar até 12, né? Tem uma imagem bem legal que mostra isso, porque tem produtor que não acredita que vem tudo isso de buva. E vem. Geralmente, dentro da soja vem pouco. Em áreas de mais altitude, né? Tá mais friozinho, aqueles repiques de frio que vem mais pro sul, setembro, outubro, às vezes vem dentro da soja, 1 a 3 fluxos. Mas quando eu penso na entre-safra, é onde ela vem? Dentro do milho isso é e na importante. entre-safra. Então, vem fluxo. 7 a 12 nós mencionamos aqui. Então, tem que pegar isso aí. A janela é longa. Esse ano vai ser especialmente mais longa que as últimas 2 safras, inclusive. Ou seja, a gente tem muita oportunidade de acertar, né? É um o desafio momento. ser longo, mas ao mesmo tempo é uma janela de oportunidade. Exato. Todo problema e desafio que a gente tem na vida é uma janela de oportunidade que se abre. Parece duro encarar isso, né? Mas a vida nossa não é fácil, né? Então, assim, a gente tem que encarar essa realidade, ser resiliente e partir pra cima, né? Não tem outra alternativa. Tem que conhecer esse inimigo. Esse inimigo, ele não é... Ele não descansa. Seja buva, seja traperaba, né? E quem tem traperaba na área, a gente vem falando bastante de buva, né? A traperaba, eu posso dizer que vem desafiando mais a gente em algumas regiões, alguns bolsões do Brasil, do que a buva até. Assim como as rubiáceas que eu mencionei, poaia, erva quente, vassourina e botão, em especial. Então a traperaba, ela vem se tornando um grandíssimo desafio, porque... Aquelas velhas receitas de glifosato com 2,4-D não estão entregando tudo mais. Você tem que fazer combinações melhores para tentar eliminar ela. Fazer uma boa sequencial, mistura ali um carfentrazone na mistura, né? Então, assim, não deixe de usar um bom pré-emergente, como é o S-metalaclor. Então, você tem que fazer um manejo para ela muito direcionado também. Ela não é uma planta que veria... A gente sempre lembra da comelina bengalense, né? Mas nós temos 4 espécies, né? Tem espalhado em algumas regiões do Brasil, especialmente mais ao sul, a difusa, a erecta, né? A vilosa. E elas são mais problemáticas para controlar na pós do que a bengalense. Aquele que está nos ouvindo, se quiser diferenciá-las no campo, o básico que eu vou falar aqui para vocês serve para diferenciar o quê? A bengalense das outras. É só dar uma enxadada. Eu sei que tem gente que tem alergia em enxada, entendeu? Mas dá uma enxadada e procura na terra que você tirou junto com a planta ali as sementinhas subterrâneas que a gente fala. Alguns chamam de rizomia adaptado, mas é um propágulo subterrâneo que ela tem. Essa é a bengalense. As outras 3, aí se você está com dificuldade, correr chave, procura um botânico, tá? Mas as outras 3, fora a bengalense, são muito mais difíceis na pós. Agora a bengalense é mais chata na pré. Então tem que ir jogando residual, no milho, na soja. Então com uma buva, manejos bem feitos, você consegue se livrar da área, quem sabe com uns 3 anos, fazendo milho curaquiário, um manejinho bem feito com herbicida, trazendo tributilazina no milho, fazendo herbicida com residual na soja, ou preparando o caminho para a soja. Agora a traperaba é mais difícil. Você pode levar uns 5 a 7 anos para se livrar da tua roça, viu? E traperaba, acho que esse era outro ponto que eu queria trazer, porque a gente fala muito da buva, mas a gente não pode descuidar dela, né? Não, que ela vem com força e dentro do milho mesmo a gente tá vendo muito, né? A presença da traperaba. E essa questão da espécie é importante porque às vezes a gente vê um controle um pouco menor ou maior de algumas... de alguns ingredientes ativos e às vezes não entende, né? Mas isso é legal você trazer, né? Como diferenciar elas no campo também. Especialmente essa diferença, pegando a vilosa e a erecta difusa, que são mais difíceis de controlar, uma aplicação básica de glifosato 2,4-D esquece. Isso já esquece para comelina bengalense. Então, assim, você vai ter que só fechar com as suas aplicações. Vai ter que colocar o inibidor da protóxido na aplicadeira. O Calares vai contribuir nesse processo, com certeza, na entre-safra. Então, você tem alternativas ainda possíveis, né? É claro que o teu custo, que é investimento, vai ter que ser sacado, né? Então, assim, não dá pra brincar. Porque o prejuízo acontece, né? Nós falamos agora há pouco dos 90% que pode ir numa situação. E fora que, assim, lembra que é outra planta que tem que ser resolvida antes de entrar a cultura. Porque dentro vai me sobrar numa cultura da soja, por exemplo, o clorosulan e o imazetapir. O clorosulan, puxa, não é tudo aquilo que gostaríamos, né? E o imazetapir vai dar muita fita na soja. E vamos supor que quem está nos ouvindo usou aí, né, um imazetapir já no aplique plante aplique ali, né, entre safra, ok? E vai usar o imazetapir de novo. Ele não pode plantar milho. Porque na dose de bula cheia vai te dar 90 dias já de carry-over para o milho na sequência. Então tem que estar atento a esse processo todo, né? Os LS não são produtos de brincadeira, né? Porque tem que ter os critérios em termos de dinâmica de solo mais atenciosos que outros até. Então tem que resolver antes. Não dá para perder essa oportunidade, essa janela que está sendo nos criada aqui agora.
Olha, meu pai costumava dizer que essa planta aí que tá na tela, ela era boa e ruim. A primeira vez que o pai falou isso, eu achei que o velho tava ficando louco, mas ele tem razão, viu? Ela é boa porque às vezes pode estar mostrando que o teu solo tá melhorando. Matéria orgânica. Legal, Por isso que ela vem aumentando, porque vem melhorando os nossos perfis. Mas é difícil para se livrar dela. E não dá bobeira, tá? Alguns auxínicos no mercado vão pegar ela super bem, então combina eles, por exemplo, com calares, mas outros não vão pegar tão bem. Então, muita atenção também à seleção de auxínicos. Muita seleção também, cuidado na seleção de sequenciais que vocês forem fazer, tá? Legal. Essa planta... Tem história aí. Pior que essa, pra mim, se alguém vier falar de leiteiro. Tem problema de leiteiro resistente a glifosato, inibidores da LS. Me dá 3 tipos de dor de barriga diferentes, entendeu? Dá 3 tipos de medo. É bem difícil. Mas é legal isso que você trouxe, porque eu acho que às vezes a gente acha que em uma safra vai resolver o problema, né? Não. E na verdade... São plantas de sistema. Planta de sistema. E o manejo, a gente tem falado muito isso. Até pro time interno mesmo, né? Porque... Durante os treinamentos, a gente tem um monte de ferramenta, né? A gente tem o Calares, a gente tem o EDS, a gente tem o glifosato, né? O ZAP. Sim. Só que o técnico ele tem que saber diferenciar as plantas daninhas. Não existe uma receita, né? Não, em todas as áreas do Brasil eu vou usar esse... Inclusive, o próprio manejo antecipado do Calares, para nós é de uma forma, para o Cerrado é de outra, porque a gente visa também ervas diferentes, a própria vassourinha de botão, que às vezes tem que usar uma dose diferente, então isso é muito interessante. A Trapoeraba, a gente tem visto aumentar mesmo nas regiões que a gente está atuando. Aqui no Paraná é um problema muito grande. Eu acho que o outro ponto é poder também trabalhar nela dentro do milho, né? Sim, quando a gente pensa, porque é uma planta de sistema, quando a gente pensa em sistema produtivo, o manejo de uma soja, ele começa no milho. Exato. Porque o milho bem manejado, ele vai entregar uma boa herança. É sempre assim, uma cultura tem que sair no limpo para que a outra entre no limpo. Então, se a gente pensa do milho especificamente, seria importante. Você mencionou o EDS, S-metilaclor. Não vou usar o EDS no milho, obviamente, por causa do Famesa Fei, mas eu vou usar um dual, por exemplo. É um bom exemplo que eu tenho. Soja, ainda mais uma combinação que depois vem na sequencial, na pós-emergência da cultura do milho, uma trazina ou uma tributilazina, vai te dar residual e segurar os fluxos de emergência da Traperaba, porque a Traperaba vai emergir muito fácil ao longo do ano todo. Sim. Enquanto a buva tem janelas mais estreitas de emergência, em função da temperatura, especialmente da quebra da dormência por fóton de luz, já que ela é fotoblástica positiva, a Traperaba tem uma janela muito maior de emergência, né? E vai vir muitos fluxos, né? Eu não lembro agora de cabeça quantas sementes ela vai produzir por planta, mas é até difícil separar as plantas, né? Porque ela ramifica, né? Ela produz raízes. Quem já carpiu sabe, né? Você puxa ela aqui, você transplanta ela ali, né? Se choveu no dia seguinte, ela começa a brotar depois, né? Então, realmente, é uma planta que... eu digo que pode ser mais desafiante do que outras que a gente tem assim a médio e longo prazo. Ela já é em muitas regiões, mas em termos de propagação, como vem acontecendo, a buva nunca vai sair de cenário por causa das resistências, né? Ela talvez não seja uma virada de chave totalmente, como é o pé de galinha, em termos de possibilidades de manejo, porque a gente tem algumas ideias centrais do que fazer ainda, né? O pé de galinha requer muito de nós, a questão de monitoramento de resistência específico dentro de talhão, etc. Regras que transcendem, que fogem muito do manejo do amargoso, mas a Traperaba, ela precisa, assim, como você falou da questão da vassourinha e botão no cerrado, ela tem alguns detalhezinhos que precisam ser tomados atenção também, né? Então, não dá. Por exemplo, se o cara tem vassourinha de botão e Traperaba na mesma área e quer usar 2,4-D, não dá, porque o 2,4-D vai atrapalhar a mistura quando eu coloco na vassourinha de botão. Exato. Então eu vou ter que usar um triclopir, por exemplo, misturado com calária, misturado com glifosato para tentar resolver a parada. Assim, não dá para ficar naquele baratinho, entendeu? Mas o triclopir não tá com preço bom, mas o mato também não tá bom. Se sobrar ali vai ser pior, né? Sim, eu acho que esse é um ponto. Sim, e como ela é uma planta de sistema, então ela vai ficar de um ano pro outro. A buva ela é anual bianual, então ela se entrega no final do ciclo da soja. E esse é um problema, né? Se a gente não controlou ela antes, né? Você vai colher ela e vai espalhar a semente que já não voou pro resto da área, né? Ou pro teu vizinho, talvez, vai ser espalhada ali. O caso da Traperaba tem um outro detalhe quando a gente pensa na pré-colheita, né? Talvez ela não vai estar ali num momento, poxa, tá espalhando semente. Mas a Traperaba pré-colheita, ela pode dificultar, inclusive, o processo de colheita, como corte de violas e pomeias, entendeu? Então, muita atenção. Quando chega lá no final, você vai ter que usar dicoate, vai ter que usar glifosato, vai ter que misturar com carfentrazone. Então, fica trabalhoso. Então, você percebe que uma coisa que você não fez direito lá atrás vai te onerar muito. Você vai querer usar um pós-emergente da cultura soja, vai te dar uma fito, depois você vai ter que usar boas misturas na dessecação pré-colheita para tentar facilitar a tua colheita, né? Para não embuchar.
E olha, tem um outro detalhe, né? Eu fiquei sabendo que o Pazini participou de uns dias atrás aí numa conversa como essa, né? E se ele tivesse aqui, ele concordaria comigo, porque plantas como essa, trapoeraba, são Ponte Verde. Hospedeira. Então você vai ter muito percevejo. Imagina no final do ciclo da soja, você com um monte de trapoeraba na área, tem que usar um dessecante pré-colheita mais sofisticado, uma aplicação mais turbo, mais cara, aí sim começa aquele barato que fica caro. E aí você está criando percevejo, barriga verde, que gosta de ficar escondido nela. E aí quando vem o milho segunda safra, esse bicho vai estar tudo lá esperando só a vez para agir. Então, uma planta que, ou seja, não é só competição. A gente vai falando de percentuais de perda muito relacionada à competição por água, luz e nutrientes. Mas quando a gente pensa com plantas como essa que está aí, né, a trapoeraba, ela vai ser Ponte Verde, assim como são outras também, né? Sim. A buva tem muita lalopatia que é liberada no solo. Então, não é só competição, né? É um conjunto maior de fatores que é a mata-interferência global. A própria plantabilidade também, né? No momento que você vai plantar, o quanto que atrapalha, né? A semente não entra na profundidade correta, ou às vezes sai, porque perfeito, ela não... bem lembrado. Porque se o cara vai colher hoje a soja, ele quer colher hoje e já plantar o milho amanhã. Ok, ele não vai ter time para fazer manejo entre safra. Aí ele vai fazer uma dessecação de pré-colheita, mas o produto nem sempre atinge o alvo, porque ele tá lá embaixo, subdossel, escondidinho, né? Se tem folha, você vai dessecar muitas vezes, porque também tem haste verde, retenção foliar, etc, né? E aí você vai plantar um milho em cima dessa massa de trapoeraba, né? Ah, mas dá para fazer alguma coisa, ou fazer um glufonato de com um carfentrazone, ok, mas você já percebe que já aumentou o custo de novo? Não era melhor ter começado a pensar lá atrás, usado residual, fazer uma boa dessecação, deixar a área mais limpa para a soja entrar? Então é um efeito de bola de neve que a gente fala, tá? Aquilo vai somando e depois vai cada vez ficando pior. Então se você quer economizar, começa a agir agora, né? Então assim, porque no futuro pode ficar muito pior. Eu acho que é muito importante isso que você está trazendo, professor, para realmente conscientizar quem está assistindo. Porque a gente ainda está no tempo, né, de realmente fazer. Então, só até um ponto de atenção que a gente observou essa safra. Sim. A gente tem visto aumento do uso da terbutilazina, que é uma ferramenta muito importante, mas talvez na dose que está sendo utilizada no campo tem que tomar um pouco de cuidado que está sobrando essa planta daninha em específico, né? Sim. É importante a gente sempre estar atento às doses. Por exemplo, elas são muito reguladas à questão de textura do solo, quando a gente pensa especificamente na atrazina e terbutilazina. Então, é uma relação, muitas vezes, que varia de 60% a 90% da dose, né? Quando a gente pensa relação terbutilazina-atrazina. Mas se for focar nessa planta, por mais que ela tenha um comportamento interessante, até incorporado à atrazina, é importante a gente trabalhar uma dose um pouquinho mais alta, né, dela também. Não vai fazer relação 60, relação 90. Então, vai ficar uma dose mais próxima da atrazina, né? Então, realmente, assim, ela é uma boa opção também. A gente não pode tirar do baralho. E aproveitando a tua pergunta, não se arrisquem a fazer, né, mistura de terbutilazina na entre-safra, porque a gente não conhece muito bem o carry-over dela, tá? Então, assim, muito cuidado. Sei que a janela vai ser longa, mas tem muita gente no campo que acha que é alquimista, né? E aí fica fazendo as suas misturas, às vezes vai usar uma terbutilazina, que é ótima, fantástica, mas usa lá no milho, por enquanto, tá? A gente não tem um posicionamento consolidado para entre safra, terbutilazina. E não faça a sua caseira de atrazina com caliço também, porque às vezes pode sair umas complicações. Além de não ter o sinergismo que a gente tem na formulação comercial, você vai querer talvez colocar uma atrazina um pouquinho a mais, um golinho a mais aí, para dar um residualzinho maior, e pode ser que isso te complique. Vamos supor que seja um ano mais seco. Sim, né? Exato. A atrazina vai te pegar lá na frente, entendeu? Porque tem que ter água entre a aplicação e o plantio. Essa é uma outra dica importante. Seja qualquer oxínico, com exceção do Fluxipyr nas doses de bula que a gente tem recomendado para soja, ou ao mesmo Calares, é importante a gente estar atento à aplicação e entre o plantio ter uma chuva ali, né? O mínimo necessário para esse produto solubilizar no solo. No caso da atrazina, dá uma litiviadinha, dá uma descidinha ali no perfil, e no caso dos oxínicos, dá uma degradada ali em termos biológicos. Então, a gente vê muitas vezes o velho 2,4-D causando fitotoxicidade em soja depois de aplicar 30 dias, mas aqui respeitou o intervalo, respeitou a dose, mas faltou água. Faltou água. Então, muito atento aos oxínicos, né? Isso é bem visível, especialmente em últimas safras. Aí notamos muito para vários oxínicos sintomas bem perceptíveis de fitotoxicidade, né? Claro que a gente tem que evitar. Então, seguir as prescrições, seguir os intervalos, respeitar uma chuva nesse intervalo é muito importante. Sim. E falando em fito, as fitos na pós da soja são muito mais significativas do que uma fito que você pode ter em função do uso de um pré-emergente, por exemplo. Me questionaram isso ontem, né? Eu fiquei falando assim, puxa, mas você pode perder com a fitotoxicidade na cultura da soja entre 3,5% e 12% do rendimento, entendeu? Então é muito dinheiro. Faça as coisas antes, usa um pré-emergente. Então, assim, eu sei que a gente nesse ponto até repetitivo aqui hoje, né? Mas é para gravar na cabeça mesmo. É para gravar na cabeça da galera, porque senão as palavras ficam só soltas no ar. E isso é um ponto que a gente traz muito, né? Esse posicionamento que a gente traz do Calares.
que é a seletividade, né? Então, respeitar esse intervalo, né? Os 30 dias é extremamente importante. Mas a gente vê que, comparado com o que às vezes tem utilizado no mercado, a gente está vendo que está causando alguns danos na soja. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve um intervalo menor, né? Sim. Entre a colheita do milho e o plantio da soja. E a gente viu a entrada de outros produtos que, no fim, acabaram dando muito prejuízo na soja por conta de travamento, enfim. Então, eu trago esse ponto porque realmente é um dos pontos de segurança que a gente traz dentro desse posicionamento, né? E quantos ensaios vocês já não fizeram também, né, conosco? Muito de questão de dose, de dias antes do plantio, seletividade. Então, é com bastante embasamento, é com a ajuda de vocês, inclusive, que a gente sai com posicionamento com segurança para o produtor, né? Porque no fim do dia não adianta controlar a planta daninha e tirar a produtividade dele de 3,5% a 12%, gente. Sim, soja. Se você pensa numa realidade, claro, sempre melhor ficar com a fita do que com mato, mas é melhor, como a gente começou falando, ficar com nenhum dos dois. Exatamente, ter segurança para os dois. Sem a fita, ter segurança. E realmente é uma coisa que vem pegando. O pessoal vem relaxando muito. Poxa, eu quero plantar. Aí tem aquela síndrome do ronco do trator, né? O cara vê o vizinho saindo com a máquina e quer sair também atrás, né? Também. Sim, aí tem que respeitar os intervalos. Tem que recomendar as prescrições técnicas. Tem que recomendar os intervalos. Use os adjuvantes recomendados, né? Tem muita gente, mas eu posso substituir, né? Eu vou colocar um óleozinho lá, entendeu? Não. Fica com aquilo que você tem como prescrição, entendeu? Se atenta a isso. Os produtos caem muito a performance se você não se atenta a detalhes. Não adianta ter o melhor produto do universo se você não posiciona ele da forma que é prescrita, entendeu? Não segue a Bíblia dele, que são as bulas, entendeu? Tem que seguir, né? A gente vê muito cenário assim que a gente chega ao ponto e fala assim, não existe produto ruim. A gente fala isso para os alunos. É uma questão de posicionamento. Exato. É uma questão de posicionamento. Perfeito. Mas o fato é que o que a gente vê de mau posicionamento, baixo volume muitas vezes no campo, aplicação fora de horário... Essa é uma coisa que marca muito. Alguns alvos, como a buva, a traperaba, especialmente o pé de galinha, marca muito uma tecnologia de aplicação mal feita, né? Escapa. E às vezes não é porque é resistente, porque aplicou mal. Né? Essa questão de diminuir o volume de calda, né? Para ter um maior rendimento. Que, de novo, é o barato que sai caro. Né? Às vezes alguém tá ouvindo, alguém vai ficar até bravo, né? Porque esse negócio de baixo volume virou até quase uma seita, né? Assim, tem uma galera que tá bem religiosa aí, assim, né? E aí o pessoal fica até bravo quando você fala, né? Então você tem que falar assim, não. Eu não sou contra baixo volume, né? Eu respeito tua crença, né? Tua fé, né? Mas realmente assim... É uma boa tecnologia, né? Perfeito. Pelo menos isso... Uma ótima tecnologia aplicar nos melhores horários, com certeza. Exato. Porque quanto mais baixo o volume, mais chance de errado dá. Tem. Ó, pessoal, acho que é assim, ó. Dá para anotar um monte de coisa aí, né, professor? Então, o primeiro ponto, assim, uma chamada que a gente traz é essa conscientização de começar no cedo. Estamos em tempo de começar já a se programar a fazer essas aplicações, né? Então, começar cedo, pensar que tudo é o manejo do sistema em si, né? Perfeito. E tá tudo relacionado. Você falou do Pazini. Cara, com certeza, você tem a plantaninha que vai te dar um monte de problema de plantabilidade, de competição, mas ela é hospedeira, ela é planta verde, né? Pra percevejo, por exemplo, Exato, que também é um problemaço, né? Tanto na soja quanto no milho. O pessoal sempre lembra do milho tiguera, né? Mas esquece, né? Que uma planta como essa vai te roubar dinheiro também, porque vai criar o percevejo barriga verde, outros insetos ali que vão se perpetuar com mais facilidade dentro da cultura do milho, até pela sua presença, infestação e etc, né? Entendeu? Então eu acho que assim, pra gente tentar resumir, porque foi uma baita de uma aula, mas assim, pessoal, pega o caderninho, pega a caneta e anota, que agora é as 5 chaves de ouro aqui. Dá pra nós, professorados, 5 dicas pro manejo bem feito aí dessas ervas daninhas, pensando nesse manejo do sistema. Já tá ali na tela. Já tá na tela aí, então ali, só anotar. Por favor, gente, se concentra aí nesses pontos, né? Eu dei 5 ideias lá no início, vamos tentar reforçar elas de uma outra forma aqui agora, como tá ali, ó. Começar cedo, tá? Então o manejo antecipado é especialmente importante pro sistema soja-milho, tá? É claro, o manejo começa lá no milho, etc, mas nós temos que nos concentrar agora nessa oportunidade. Aproveita todas as janelas possíveis, tá? Segundo ponto, fazer associações de diferentes mecanização. E geralmente associações, não esquece, associações que sejam sinérgicas, né? Não vai fazer mistura que seja antagônica. Porque a gente está rotacionando para pegar ainda aqueles produtos que ainda funcionam. Então, não existe do mesmo para matar o fraco e ficar só os fortes. O terceiro, buscar combinações que controlam folhas largas e folhas estreitas. Porque as combinações, elas são sinérgicas para um alvo específico, mas as combinações, elas buscam o que também? Ampliar o espectro, né?
Então é muito legal quando a gente pensa em sinergismo, ampliar espectro e manejo de rotação, mecanização, pensando em manejo de resistência. Ok, quarto ponto, ingredientes ativos que tenham efeito pré-emergente. Pensa no residual, é o que? A questão das frentes de ataque. Você age no pós e age também no pré. E, obviamente, plantar no limpo, né? Então, assim, a gente tem que ficar o quê? Deixar a área no jeito, bonitinha, né? Fazer aquele bom acabamento lá no final pra gente ter sobrevivido depois dentro da soja, né? Chuva a gente não vai controlar depois, se a chuva vai abençoar a gente ou não lá, né? Deus abençoe que venham muitas chuvas, né? Que chuvas equilibradas, não como foram as torrenciais do Rio Grande do Sul, mas que alguma coisa a gente pode fazer agora. E esses 50 a gente dá conta. Com certeza. Dá conta. E assim, né? Até trazendo um pouco dessas 5 dicas que são extremamente importantes, até pra gente montar um manejo, né? Muito bem feito. Então, eu trago aqui, né? Pra quem tá assistindo a gente tem um manejo antecipado que a Syngenta lançou há alguns anos e que foi pioneira, inclusive, nesse mercado, né? A gente tem explorado muito isso porque a gente tá vendo a dificuldade de se manejar essas ervas daninhas, principalmente essas que a gente comentou hoje. Então, falando um pouco do posicionamento, acho que um ponto que o professor falou, que não existem produtos ruins, né? Existem produtos mal posicionados. Então, o posicionamento, ele realmente é muito importante. E aí eu trago um pouquinho dessas informações nessa tela, né? Que fica até mais fácil de visualizar. Então, a gente começa as aplicações, né? Até os 30 dias antes do plantio da soja, com o Calares, que é essa sinergia entre a mesotriona com a atrazina, junto aí com o glifosato, né, o ZAP, onde a gente vai ter uma ajuda também para o espectro de ervas daninhas, e sempre associado com o auxínico, porque a gente também vê todo esse sinergismo, né, dentro aí, principalmente da buva e de algumas outras ervas daninhas, seja a E2,4-D, seja ela o triclopyr. Ponto importantíssimo, pessoal, sequencial. A gente comentou muito, né, professora, que às vezes a gente vê que a buva tá pequenininha, mas ela tá cheia de folha e a raiz, então, nem se fala, ela é muito bem estabelecida. Lá, Então, essa sequencial, ela é essencial pra gente continuar, né, dar continuidade aí no manejo. E a gente tem hoje, né, pensando aí há alguns anos, a gente lançou o EDOS, que é a nossa ferramenta pré-emergente. Então, dentro de todo esse sistema de controle na pós, controle na pré, a gente entra com o EDOS, que a gente tem visto que dentro do sistema, para essas daninhas, ele também tem ajudado bastante, tanto para a buva quanto a própria traporaba, para quem tem vassourinha de botão, que é um problema gigante. E quando a gente pega, por exemplo, se me permite só comentar, você pensa no EDOS, por exemplo, né? Quem está mais ao sul, né? E a nossa região propriamente aqui, onde a gente está gravando, está tendo essa problemática no norte do Paraná já com caruru resistente a glifosato, né? Então o EDOS acaba sendo uma ferramenta alternativa nesse processo. O S-metalaclose está entre os 3 principais ativos que nós temos para controle de pé de galinha. Então você tem ferramentas ali que são interessantes para a gente poder manejar alvos centrais. E o caruru vem agora dentro da soja, né? Então tem que pensar nisso. Não só na entre-safra, né? Mas a entre-safra é o foco. Limpa agora a área. Posso comentar uma questão das misturas ali da primeira aplicação? Eu sugiro vocês que estão nos ouvindo aí a tentar, quem sabe, fazer, especialmente áreas mais complexas, não só de buva, né? Mas trapoeraba, e especialmente as áreas que tem vassourinha de botão no cerrado, faça a mistura do Calares com triclopyr, além do glifosato, até pela performance. Lembra que o 2,4-D atrapalha no caso da vassourinha de botão. O triclopyr vem performando melhor nos últimos 3 anos em muitos dos nossos ensaios na trapoeraba, e quando eu penso em buva, tem a resistência 2,4-D em muitas regiões do país já. Sim. Então só um alerta em termos de mistura, até para poder ter uma performance melhor, né? Porque às vezes você coloca ali um bom produto que é o Calares, faz uma mistura, mas o companheiro não é bom, entendeu? O companheiro não te entrega como você gostaria. Pensa em investir nesse sentido, acho que é uma dica importante para a gente pensar nas combinações ali. Além do sinergia natural da mistura, você faz uma outra combinação que vai te potencializar mais ainda. É só uma dica a mais. Mas todo produto, assim como o triclopyr e o Calares, tem que cuidar com os intervalos, tá? Isso, perfeito. Não esqueçam os intervalos, né? Isso é primordial. Ali, inclusive, tá no slide, né? Os 30 dias, né? Não esqueçam, gente. Esse é um ponto importante. Então, para quem tá assistindo a gente, fica realmente essa conscientização para que a gente possa, né, cada vez mais manter uma lavoura limpa, para que a gente não perca, né, a produtividade e o rendimento, seja da soja, seja do milho.
aí pra gente poder trabalhar e da forma correta, né? Dentro da dose recomendada, dentro do momento de aplicação recomendado, as misturas, né? Que não sejam antagônicas, assim. Perfeito. No mínimo aditivas, né? Exato. No mínimo aditivas. No mínimo aditivas. E o desejável é sempre sinergia. Eu fiquei muito tempo no Cerrado e eu trabalhei muito com vassourinha de botão. Sim. E lá a gente trabalha com doses de 2 a 2,4 litros por hectare. Perfeito. Aí você vai ampliar o espectro. É diferente o momento, né? Porque um litro vai dar conta. Um litro vai dar conta da buva, né? Mas agora, se eu penso na vassourinha de botão, numa traperaba que virou uma cama em cima do solo, né? Talvez incrementar um pouquinho a dose seja interessante. Respeitando, né? Isso, perfeito, as janelas, né? Porque esse ano a gente vai ter bastante tempo. Bastante tempo. Tem uma janela longa. Poxa, fazendo a conta por baixo, algumas regiões 3 meses, né? É bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. O milho tá não é possível que não chova agora nesse período todo, né? Deus abençoe que porra, Nossa, né? Pelo amor de Deus, nem brinca. Deixar todo mundo feliz. Não, mas é só uma reflexão. Depois a galera na ponta decide o que vai fazer ali, né? Mas assim, é só um pensamento solto aí que vocês podem pegar ou não pra vocês. Mas legal, a ideia do bate-papo é isso aí, né? Não, a gente vai refletindo aqui ao longo do podcast, mas no mais, assim, né, trazer um pouco do posicionamento que vocês têm ajudado a gente também, né? Na construção dele. De construir. Sim. E ficarmos à disposição, então acho que foi uma excelente aula, né, que a gente traz aqui, que o professor a gente pode explorar um pouquinho, né, do conhecimento que ele tem, que a gente sabe que esse amor aí é uma relação de amor e ódio por planta daninha que vem lá da enxada, né? Perfeito. A tua fala foi... Resumiu, amor e ódio, né? A gente ama o agro, mas odeia esses danadinhos aí, né? Esses demôniozinhos na nossa roça, né? Mas que isso é muito importante, né? O entendimento. Sim. É o inimigo que a gente tem que vencer. Eu sei que alguns encaram as plantas daninhas como plantas espontâneas, né? Ok, a gente respeita isso. Isso até é uma posição filosófica, conceitual, né? Mas o fato é que elas interferem. Sim, Tudo aquilo que está onde não é desejável é daninho. Por isso que a gente chama planta daninha, né? E realmente a gente tem que combater esse inimigo de forma mais assertiva possível. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, pela parceria de longa data. Nós que agradecemos. Eu fico muito feliz. Desculpa se eu estou falando um pouco mais arroco, porque a minha avó sumiu esses dias. Acho que deve ter muita gente pelo Brasil afora aí nesse período sofrendo os picos de frio, né? Mas especialmente mais ao sul. E eu gostaria até de ter falado mais rápido para economizar o tempo de vocês, mas vocês estão me ouvindo aí? Depois acelera em 1.5, tá? Jamais, professor. Tá me faltando sono nesses últimos dias, tá? Acho que as duas últimas noites na somatória de sono deu 8 horas. Então, mas eu vou sobreviver com a graça de Deus. E a gente vai sobreviver. E a gente vai sobreviver, galera, a todos esses desafios que a gente tem no campo, tá? Vocês estão ouvindo a gente tá finalizando, mas assim... não abaixa a guarda, não. Tá? Por mais que a gente venha aprendendo a mexer com alguns matos aí. E não faz o barato que sai caro, não. A gente repetiu para gravar na cabeça de vocês mesmo. Porque realmente esse inimigo tem que ser vencido e a hora de começar a luta é agora. Tá? E que Deus abençoe a nossa safra. Acho que eu não podia ter finalizado melhor. Então, na verdade, professor, agradecer de coração para nós é muito importante. A ideia justamente de toda essa ação que a gente tem feito, né, com o podcast, é poder trazer mais informação e contar com pessoas especialistas no assunto, né, e que são parceiras nossas de longa data. Então, agradecer pela parceria, por você estar aqui com a gente, pelas informações que você trouxe. E, bom, pessoal, no mais, agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Aproveitem o conteúdo, estudem, anotem aí que tem muita coisa boa. E muito obrigada, esse foi mais um DTMcast.